Olá, querida mulher. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre Joquebede. O seu nome significa Javé é a glória. Joquebede é uma das israelitas que nasceram no tempo em que o povo de Deus estava no Egito. Joquebede é a esposa de Anrão, a mãe de Miriam, a mãe de Arão e a mãe de Moisés. E neste tempo, o faraó faz uma constatação: este povo está crescendo muito. Este povo está crescendo e vai tomar conta deste país. Nós temos que fazer alguma coisa. Este povo vai se aliar com os nossos inimigos e vão nos vencer nas batalhas. Então ele planeja uma forma de intimidar o povo de Deus. Primeiro começa com trabalhos forçados, com trabalhos escravos. O povo trabalhava exaustivamente. Mas o povo de Deus é um povo resiliente, é um povo que não se entrega fácil. Então, esse povo ainda assim continuou crescendo e o texto nos diz, a palavra me informa que havia muitas crianças israelitas por toda parte. Então, o faraó chama as parteiras Sifrá e Puá e dá a elas uma ordem, que todo menino que nascesse dos hebreus, que esse menino devia ser morto. Mas a palavra me diz que Sifrá e Puá eram mulheres tementes a Deus e não obedeceram a Faraó e obedeceram ao Senhor portanto, não mataram as crianças. Inconformado com a situação, que elas não haviam obedecido, ele não desiste do seu plano de morte, então dá ordens que todo menino que nascesse fosse jogado ao rio Nilo. Nesse ponto, então, nós encontramos a história dessa mulher, Joquebede. E eu vou passar a ler os acontecimentos aqui, porque agora chega um momento em que nasce o seu filho Moisés. E o texto, se você quiser acompanhar, está em Êxodo 2. Eu vou ler a partir do verso 1, do 1 ao 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 anos. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no corriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha do Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Por que das águas o tirei? Quando eu penso em Joquebede, eu penso primeiro numa mulher corajosa, numa mulher de fé, que não se entregou diante de um decreto de morte que havia ali pelo Faraó. Amadas, nós sabemos que o Faraó, ele representa Satanás. Ele simboliza Satanás. O Egito simboliza o sistema, o mundo. E o Faraó simboliza Satanás. Mas essa mulher, diante de um decreto de morte,
ela não se entregou, ela lutou, ela não se acomodou, ela não ficou ali sem fazer a sua parte. Tanto que depois o escritor de Hebreus vai dizer que Moisés, sendo ainda bebê e vendo seus pais que ele era formoso, ocultaram ele por 3 meses porque não temeram o faraó. Agora, que pai, que mãe que não acha que seu filho é formoso? Todos nós, quando olhamos para os nossos filhos, eles são os mais lindos, os mais bonitos são os nossos filhos, porque eles são presente de Deus para nós. E esta mulher ali, ela foi inconformada diante de uma sentença de morte, porque havia essa sentença, tirar a vida do seu filho, e ela não se conformou, ela lutou, ela escondeu o seu filho, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. O segundo ponto que me chama a atenção, que esta mulher, quando ela terminou ali, vamos dizer assim, o ponto em que ela tinha o alcance dela, a palavra diz que ela, não podendo mais escondê-lo, o que ela fez? Ela lançou seu filho sobre as águas, mas ela não fez isso de qualquer jeito, ela fez isso com sabedoria. Ela continuou crendo, continuou tendo fé, e agora ela lança seu filho sobre as águas, mas de uma forma estratégica, querida. Presta atenção na forma como esta mulher está cuidando da salvação do seu filho. Ela pensou, ela organizou o cesto impermeável, ela colocou o filho dentro do cesto, ela colocou Miriam por perto para estar cuidando do menino, ela jogou o menino num lugar onde ela sabia que a filha do faraó ia banhar-se. Então ela planejou a entrega do seu filho, ela não fez isso de qualquer jeito, ela fez com sabedoria, ela fez com graça e ela fez com fé, e ela lançou seu filho sobre as águas, ela entregou seu filho para Deus, ela não entregou seu filho ao faraó, ela entregou seu filho para o Senhor, ela creu no agir de Deus, e Deus fez pelo seu filho aquilo que ela não poderia mais fazer. Pensa nisso. E a terceira coisa que eu aprendo com esta mulher é que ela estava cercada de pessoas que puderam contribuir para a salvação do seu filho. Tanto as parteiras como Miriam foram peças-chave, foram pessoas-chave. Não precisa você ter muita gente à sua volta, mas você precisa estar cercada de pessoas que contribuam para a salvação da sua casa. E essa mulher, Joquebede, essas mulheres estavam ali. E a palavra do Senhor, me lembrei do Salmo 1, que diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa mulher estava com pessoas que contribuíram. Pense nisso. Pense numa mulher corajosa, numa mulher que ousou lutar por seu filho. Pense numa mulher que, quando esgotaram os seus recursos, ela ainda assim lançou seu filho sobre as águas e o colocou nas mãos de Deus. Pense numa mulher que se cercou de pessoas que contribuíram para a salvação da sua casa. Pense nisso enquanto eu te digo até a próxima, se Deus assim nos permitir.